Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde para o pessoal aí do Instagram, pessoal do Facebook, YouTube. Estamos aí com a nossa maratona de lives dessa semana, trazendo aí vários conteúdos importantes para você acelerar a sua busca por recolocação profissional, a sua vaga de emprego, a sua tão sonhada vaga de emprego. E o nosso tema de hoje: você já tem qualificação? Por que eu preciso me preparar? Porque me preparar vai me ajudar a conquistar a minha vaga mais rápido. Primeiramente, é importante a gente entender o que é qualificação. O que faz um profissional, um candidato ser qualificado ou não? A palavra já fala tudo, né? Quando você fala essa pessoa ela é qualificada, quer dizer que ela tem as exigências mínimas para aquela vaga, tá? Então, isso é o mínimo que você tem que oferecer, que você precisa oferecer durante uma entrevista de emprego. Essa qualificação, ela faz parte da sua formação, aqueles cursos e habilidades técnicas que você vai adquirindo, sua experiência que contribui tanto para suas habilidades técnicas quanto para suas habilidades comportamentais. Esse pacote inteiro é a sua qualificação, é o que faz você ser ou não qualificado para a vaga, tá? O nome já diz, o conceito já diz tudo, tá? Ele é inerente à vaga e isso fala muito quando você precisa fazer um investimento, né? Quando você vai buscar, o que a gente percebe aí? Quais são erros gravíssimos que a gente percebe às vezes em grandes profissionais? Essa falta de direcionamento na carreira na hora de buscar qualificação, seja na hora de fazer um curso, um treinamento, uma pós-graduação, especialização, seja na hora de buscar uma experiência, tá? Essa falta de direcionamento na carreira, na sua qualificação, ele acaba te atrapalhando muito mais que te ajuda. O conceito que as pessoas têm é que quanto mais cursos diferentes, treinamentos ou experiências diferentes, mais portas eles vão se abrir. Acontece que quando você participa de um processo seletivo, todo mundo ali tem aqueles requisitos mínimos, tá? O recrutador ele vai te buscar a mais, e esse a mais, ele é inerente à vaga, ao cargo que você está exercendo. Se você anda buscando, se você acaba sendo mediano em um pouquinho de tudo, você acaba nunca sendo o candidato que se destaca, tá? Então é importante quando a gente pensar em qualificação, a gente pensar que ela é inerente à vaga e é por isso que você precisa pensar de forma direcionada para o que você quer para a sua carreira. É dessa forma que você vai alcançar mais rápido os seus resultados, tá? Ter a qualificação que o cargo pede, Andresa, é o suficiente para conseguir a vaga? De forma alguma. Ele é o quê? O requisito mínimo. Ele é o mínimo que você precisa oferecer. Então, provavelmente, todo mundo ali vai ter esse mínimo, senão ele não teria sido chamado para aquela entrevista. Então, se ter essa qualificação é o requisito mínimo, e é claro, você precisa estar sempre investindo mais para poder ser um diferencial, ter aquele diferencial no mercado, as empresas hoje têm começado a avaliar os candidatos de uma forma diferente. Que forma é essa? Tá? Se todo mundo ali tem qualificação, tem formação, se todo mundo ali às vezes tem aquela habilidade no Word, no Excel, às vezes tem aquele idioma, né, o inglês ali intermediário, avançado, se todo mundo ali tem uma experiência, o que vai fazer diferença? Que é aquela pessoa como profissional, são as habilidades comportamentais que a gente chama de soft skills, tá? Que o mercado ele tem exigido cada vez mais. As empresas hoje eles não querem pessoas apenas para operacionalizar. Faz isso, faz aquilo, a pessoa vai lá e faz. Não, eles querem pessoas que antes deles pedirem, essa pessoa já visualizou que tem que fazer, foi lá e fez, tá? Pessoas que são resolutivas, que têm iniciativa, que têm uma comunicação abrangente, que sabe fazer as coisas acontecerem e gerem resultados. Então, pessoal, como isso tem feito cada vez mais diferença para as empresas, a forma que elas vão te contratar e que elas vão te avaliar também muda. Ela já não foca mais somente na sua formação e na sua experiência, ou seja, nas suas qualificações. Ela foca também nas suas atitudes, nas suas habilidades comportamentais. E isso você precisa mostrar na entrevista de emprego,
tá bom? E, claro, qual que é o objetivo da empresa ali? Ela vai te avaliar de várias formas. Além de avaliar o seu perfil, ela também vai avaliar aquilo que a gente chama de afinidade com a cultura organizacional da empresa. Aí ela pode fazer um fit cultural com você, como já atendi vários mentorandos que participaram de um fit cultural. E o que acontece? Muitas pessoas não sabem nem o que é fit cultural. Fit cultural é uma forma, uma estratégia, uma ferramenta que as empresas usam para poder averiguar se você tem a cultura da empresa. E por que isso é importante? Além de você ter o perfil da vaga. Quando você tem o perfil da vaga, você tem as qualificações mínimas exigidas, quer dizer que você está apto para exercer o cargo. Quando você tem a cultura organizacional da empresa, quer dizer que você vai ter uma facilidade muito maior de se adaptar ao seu trabalho. Então você vai estar muito mais motivado. Quando a gente trabalha num lugar que a gente gosta, que a gente tem afinidade, com pessoas que a gente tem afinidade, a gente tem muito mais facilidade em ser produtivo, a gente gosta do que faz, a gente trabalha motivado. E isso contribui muito para os nossos resultados e para a nossa permanência, para o tempo de permanência do colaborador ali naquela empresa. O que para a empresa é muito positivo, uma vez que é ruim para a empresa ter um turnover muito baixo. Então a empresa ela vai, além de buscar, identificar se você tem as qualificações mínimas para a vaga, ela vai identificar essa cultura, essa afinidade que você tem ou não com a cultura organizacional da empresa, ok? Ou seja, você percebe que você ter somente as qualificações mínimas, elas não vão ser o maior diferencial, já que todo mundo ali está nivelado, né? Se todo mundo tem aquelas qualificações mínimas, você vai estar bem nivelado, você vai ter que oferecer algo a mais. E quando você oferece algo a mais, você consegue se destacar dos demais candidatos, ok? Porém, para você fazer isso, você precisa entender como que a empresa avalia, como transmitir com segurança que você tem aquilo que ela está buscando, ou seja, que você tem o perfil da vaga e que você tem afinidade com a empresa. E como é que eu cheguei a toda essa conclusão? Em quase 4 anos como recrutadora profissional, eu já identifiquei vários candidatos que a gente pega o currículo é um currículo excepcional, você cria uma grande expectativa em cima do currículo, você vê que a pessoa tem formação, uma formação bacana, tem até a mais do que a empresa está buscando, aquela pessoa que busca, está fazendo sempre curso, se atualizar, se qualificar, tem uma top experiência, mas quando a pessoa chega na entrevista, ela simplesmente não consegue transmitir esse grande profissional que está ali no currículo, tá? Ele não consegue fazer o que a gente chama o quê? De marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele é um conjunto de fatores, inclusive da forma com que você se porta, se comunica, fala sobre si mesmo, vende o seu peixe e mostra para a empresa eu tenho aquilo que você está buscando e eu vou gerar resultado para você. Então você percebe que ter somente a qualificação vai ser muito importante para você ser chamado para a entrevista. Mas se você é chamado para a entrevista, chega lá, você não consegue mostrar aquele profissional excepcional que está no currículo, você simplesmente perde a sua vaga, ok? E isso já aconteceu, pessoal, inúmeras vezes. Eu lembro que teve um candidato, era para uma vaga de vendedor externo, e era uma vaga que a gente estava tendo muita dificuldade, porque era uma vaga que tinha que viajar e ficar a semana toda viajando, e a pessoa viajava o Brasil inteiro. E é claro, né, era um trabalho, uma vaga que remunerava bem, mas tem essa dificuldade, às vezes a pessoa não quer ficar viajando, tem família, e a gente estava com muita dificuldade. Eu lembro que eu criei muita expectativa em cima desse candidato, porque ele tinha um excelente currículo. E quando eu cheguei na entrevista, ele simplesmente, aquele excepcional profissional que estava ali no currículo não foi apresentado durante a entrevista, ele não transmitia segurança, não conseguia realmente mostrar que ele queria aquilo ali, parecia que ele estava buscando apenas uma opção, né? Era falta de opção, eu estou precisando, então é isso que tem, é isso que eu vou pegar, e não conseguia transmitir com segurança que ele realmente fazia acontecer, tá? E aí, infelizmente, ele não foi contratado, e aí a gente fica decepcionado. Não pensa que a gente fica, não foi contratado. E aquilo é muito difícil pra gente também como recrutador. Então, só a qualificação
pode até ser que você seja chamado para entrevista de emprego, mas se você não chegar na entrevista de emprego e saber transmitir aquele grande profissional para o recrutador, você perde a sua vaga de emprego, tá bom? E por que é importante você aprender a ter alta performance, tá? Investir, ter o seu tempo e dinheiro em saber como falar, em como se comunicar, em como se portar numa entrevista de emprego. Primeiro, você diminui o tempo que você fica sem emprego. Quantas pessoas você conhece, quantos grandes profissionais você conhece que tem formação, que tem experiência e está fora do mercado de trabalho durante meses ou até anos, tá? Quantos candidatos eu já entrevistei que estavam fora há muito tempo do mercado de trabalho? Por quê? Essa pessoa às vezes chega na entrevista de emprego e não consegue transmitir com segurança quem ela é como profissional. Então, além de você diminuir tempo na hora de conquistar emprego, você diminui os meses que você fica sem receber salário, né? Porque você consegue sua vaga de emprego mais rápido e você deixa de perder boas oportunidades, às vezes numa área que você quer e que vai te pagar mais, porque simplesmente quando você chega lá, você não consegue mostrar para o recrutador que você é aquele cara que ele está precisando. Tá bom? Então essas são as vantagens de você se preparar. Qual que é a melhor forma de você fazer isso? Você investir em treinamento, tá? Muitas pessoas passam pela faculdade e saem da faculdade. Na faculdade você aprende muitas questões técnicas referentes a sua habilidades técnicas referentes à sua profissão, mas você chega no mercado de trabalho e você não sabe lidar com ele. Tá? E quando você investe em treinamento para ter alta performance, você aprende a esse lado do mercado de trabalho que às vezes as faculdades não te ensinam. Lá você vai aprender várias questões conceituais e técnicas somente da sua profissão. E é por isso que muita gente chega no mercado de trabalho e não consegue emprego, mesmo com formação ou com grande qualificação, ok? Então, para você conseguir ter essa alta performance, conseguir realmente conquistar a sua vaga, diminuir esse tempo que às vezes você fica ali batalhando no mercado de trabalho, você precisa começar a investir em desenvolver essa parte que é fundamental na entrevista de emprego. Conquista a vaga de emprego, quem se destaca, quem sabe vender o seu peixe. Isso é marketing pessoal e esse marketing pessoal envolve postura, comunicação, apresentação de quem você é. É dessa forma que você convence. Até a forma com que você fala, você convence ou não o recrutador, ok? Isso não tem nada a ver com mentiras, com criar frases de efeito. Pelo contrário, essas frases clichês que muitas pessoas pegam na internet ou às vezes copiam de outros candidatos, elas ficam muito nítidas. Por quê? Porque não é você. Você não está sendo autêntico. Isso aí é um personagem que você criou para conseguir aquela vaga de emprego e fica muito nítido, além de que, se é clichê é porque todo mundo fala, tá? Além disso, se você não aprende na faculdade, você precisa investir em um treinamento, em algo que vai te ensinar a desenvolver essas habilidades que são fundamentais para que você seja contratado, ok? Onde muitos candidatos erram? Pegar dicas soltas na internet, por quê? Porque ele transmite essas frases clichês e aí você pode perceber. Eu vou te dar alguns exemplos que talvez até você já tenha cometido. Por exemplo, objetivo profissional. A pessoa chega lá e fala: meu objetivo profissional é entrar na sua empresa, ainda usam, seja no currículo ou na entrevista de emprego, entrar nessa conceituada empresa, crescer, me desenvolver, né? Gente, isso é muito clichê. É óbvio que isso foi um Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Outro clichê é ponto fraco, perfeccionismo. Perfeccionismo não é um ponto fraco. Ou sinceridade. Sinceridade não é um ponto fraco. Então as pessoas acabam cometendo esses erros, ou falam, por exemplo, habilidades generalistas nos pontos fortes, que não vão fazer tanta diferença para a vaga, porque elas não têm tanta ligação direta com a atividade que você vai exercer. Então esses são erros comuns que você faz quando você vai ali na internet e copia e cola frases prontas na entrevista de emprego. Além de ficar nítido que você
não é aquilo ali, que aquilo ali é uma frase que você copiou, colou da internet, você além não se destaca. Por quê? Porque muitos candidatos falam a mesma coisa. Se todo mundo fala a mesma coisa, você não mostra o seu diferencial, ok? Então, quando o pessoal fica pegando essas informações prontas da internet, pode esquecer, dificilmente essa pessoa ela tem o destaque que talvez ela teria se fosse autêntica, se fosse ela mesma e chegasse lá e desse uma resposta coerente de acordo com a pergunta, ok? Ah, Andresa, mas eu vou, a gente pode pegar várias estratégias ali, uma hora vai dar certo. Esse uma hora pode demorar meses e até anos e a sua necessidade ela é urgente, né? Então você não pode ficar aí fazendo várias tentativas até acertar um alvo. É importante que você tenha foco, para isso você precisa estar preparado, ok? E como é que você pode começar a fazer isso? Tá? Como é que você pode gerar essa mudança na sua carreira, na sua busca pela recolocação profissional? Seguindo profissionais da área que ensinam, sobre esse assunto. Estou aqui para ajudar. Desde semana passada estamos fazendo aí uma maratona de lives com vários temas que nada mais, nada menos são do que o quê? Dificuldades que vários candidatos têm, através de pesquisas que foram feitas através da nossa primeira formação de turma do treinamento Seleções de Alta Performance. Cada live dessa foi desenvolvida dentro das fraquezas, das maiores dificuldades que os candidatos têm. Então, muitos profissionais, eles desenvolvem esses conteúdos justamente para que essas pessoas consigam se desenvolver e dá super certo. Nós temos aí vários depoimentos, tanto de pessoas que passaram pelo nosso treinamento, pessoas que nos seguem nas redes sociais, que por conta de um detalhe consegue ter o sucesso na busca por recolocação profissional. Às vezes eu lembro da Priscila aí que estava buscando durante meses a sua oportunidade no mercado de trabalho e teve sucesso ali numa espécie de mentoria que nós desenvolvemos, ok? Investir em treinamentos também é fundamental para que você... Por quê? Porque ele te dá uma estratégia, um caminho, um passo a passo para que você desenvolva cada processo que é importante durante o processo seletivo, porque o processo seletivo ele é muito amplo, ele pode envolver testes, entrevistas, dinâmicas, aí tem a entrevista com RH, tem a entrevista com o gestor e é diferente o processo, a forma com que o RH vai te avaliar é diferente da forma com que o gestor vai te avaliar, a forma com que eles conduzem a entrevista são diferentes, ok? Tem testes que são psicotécnicos, tem testes que são de perfil, tem testes que são específicos, tem dinâmicas que são de grupo, tem dinâmicas que vai buscar absorver determinadas habilidades. E aí é muita coisa, muita informação, você fica perdido. Quantas vezes você já foi para uma entrevista de emprego, achou que você ia lá simplesmente responder algumas perguntas, chegou lá, era uma dinâmica que você tinha que fazer uma criação de algo extraordinário e você ficou ali perdido, tá? Talvez se você tivesse preparado, você não teria ficado perdido. Então, participar de treinamentos. Dia 4 de fevereiro a gente vai estar fazendo um webinário também que super show de bola, que para poder ajudar a acelerar a sua recolocação profissional, e é uma forma de você recomeçar, de você começar a transformar a sua performance durante os processos seletivos. E outra ferramenta que é super bacana, que é a simulação de entrevista de emprego. Andresa, o que é simulação de entrevista de emprego? E aí eu vou contar para vocês o depoimento da Alice. Simulação de entrevista de emprego é um profissional de RH que vai fazer literalmente uma entrevista de emprego para você, direcionado para a área que você quer, fazendo todas as perguntas básicas de processo seletivo, desde a análise curricular até aquelas perguntas típicas como qual é o seu objetivo, pontos fortes, pontos fracos, onde você quer estar daqui a 5 anos, por que você quer trabalhar nessa empresa, por que eu devo te contratar. Então a gente faz todas essas perguntas e você vai responder como numa entrevista de emprego. E aí no final a gente dá aquele super feedback, olha, os seus pontos de destaque são esses e o que está te atrapalhando a conquistar a sua vaga é isso aqui. E na maioria das vezes, o que está atrapalhando a sua vaga, você conquistar a sua vaga, é um detalhe. E aí tem o caso da Alice, né? Que
A Alice, ela é formada em serviço social. Desde que ela formou, ela estava buscando algo na área dela e não conseguia. E ela falou assim, não, vou buscar me qualificar, vou fazer uma pós. E aí ela resolveu fazer uma pós na área dela, que ela gostava. Como ela tinha feito um estágio na área hospitalar, era onde ela queria ingressar. E ela fez uma pós direcionada, super bacana, mas ainda assim a Alice estava com dificuldade de conquistar a sua vaga de emprego na área que ela queria, que era serviço social. E é uma área que é bem mais restrita, né? Você tem que ter uma formação bem específica para atuar. E começou a investir em qualificação, fez essa pós e ainda assim finalizou a pós e estava com dificuldade de conquistar uma vaga de emprego na sua área. Foi quando ela participou dessa simulação de entrevista de emprego comigo e 3 semanas depois ela conquistou a sua vaga de emprego. Por que ela conquistou a sua vaga de emprego? Porque durante a simulação de entrevista de emprego, ela conseguiu identificar o detalhe que estava atrapalhando ela a conquistar a sua vaga de emprego. E uma das dificuldades da Alice é a dificuldade de muitos candidatos que acabaram de se formar. O quê? A falta de experiência, tá? E mesmo sem experiência, a Alice conquistou a sua vaga de emprego. Por quê? Porque ela aprendeu como falar, né? A estratégia de como falar, de como responder determinadas perguntas. E eu falo para você, pessoal, muitas pessoas perdem a sua oportunidade de emprego com detalhes, tá? Em detalhes que você fala. No caso específico dela, era a forma com que ela falava dos seus pontos fortes. Ela era uma pessoa extremamente comunicativa, que tinha paixão pelo que ela fazia e você via realmente uma vontade dela conseguir, né, uma vaga de emprego naquela área. Mas quando ela falava dos seus pontos fortes, ela pecava onde? Em falar pontos fortes que talvez não seriam tão importantes para aquela vaga. Por exemplo, eu lembro que ela falava muito de gostar de falar, de se comunicar. E nessa área de serviço social é importante justamente o contrário, você ouvir, né? Porque você vai estar sempre lidando com situações delicadas, onde você vai precisar aprender a ouvir com empatia, sem julgar o outro, porque você vai se deparar com situações adversas e muito delicadas. E essas são habilidades que são fundamentais para você exercer bem essa função, né? Essa profissão. E eu tenho certeza que ela tinha essas habilidades, mas na hora de transmitir, ela não transmitia as habilidades certas ou da forma certa. E isso fazia com que às vezes ela perdesse a oportunidade de emprego. Então você percebe que ela tinha, né, pelo menos formação, ela buscou aí se qualificar da melhor forma possível, se graduou, fez a sua pós, mas quando ela chegava na entrevista de emprego, às vezes esse detalhezinho fazia com que ela não se destacasse, já que ela não mostrava pontos fortes que ela tinha e que eram fundamentais para ela exercer bem aquela profissão. E até isso, pessoal, por menor que pareça, tem um peso muito grande no processo seletivo. A forma com que você fala de si mesmo, mostrando o que você é o cara que a empresa está precisando. E para isso você precisa saber o que falar e como falar. E isso não tem a ver com mentir, tem a ver com estratégias, tem a ver com autoconhecimento. Você buscar identificar ali todos esses fatores em você e que são importantes para a vaga, que a empresa vai fazer essa avaliação, vai buscar identificar ali no momento da seleção. Então, se você percebeu que foi um detalhe, e que a partir do momento que ela identificou esse detalhe e trabalhou, ela conquistou a vaga, e muito rápido, por sinal. Então, vocês notaram a importância que, além da qualificação, se você não souber transmiti-las, né, transmitir o seu potencial profissional, fazer o seu marketing pessoal, vender o seu peixe, você não vai ser contratado. Outra pessoa às vezes menos qualificada que você, às vezes com menos experiência ou com menos formação, vai conseguir a vaga no seu lugar. Por quê? Porque ela conseguiu mostrar para a empresa que ela tinha as habilidades que ela precisava e que ela iria gerar o resultado. Hoje em dia, as empresas buscam pessoas que geram resultados. Então, você precisa mostrar para ela o resultado que você vai gerar na empresa dela, tá? Você não está ali apenas para cumprir uma função, porque isso aí não é difícil de achar.
tá? Quantas vezes eu já anunciei vagas que com 1 ou 2 dias eu tinha 100 ou 200 currículos. São 100, 200 pessoas, às vezes muito qualificadas, que querem a mesma vaga que você. Eu tenho certeza que se eu deixasse essa vaga fazendo recrutamento aí durante uma semana ou 2, eu iria ter muito mais currículos do que isso. Ou seja, a sua concorrência é grande, ela é acirrada, tá? São pessoas que estão aí na luta no mercado de trabalho, que às vezes têm as mesmas necessidades que você, de pagar a conta, de sustentar os filhos, de cuidar dos filhos, e estão na mesma luta que você. Então, você precisa desse diferencial. Tá? Quando você sabe o que e como falar aquilo que eles estão buscando, que eles estão ansiando ali, né, no momento da entrevista, você consegue se destacar, ok? Às vezes o investimento pode ser complicado, Andresa, né? Se a gente já está desempregado, como que eu vou conseguir fazer? Será que eu posso, às vezes, usar uma parte do meu FGTS ali, né, da minha rescisão para fazer esse investimento, já que eu estou saindo do mercado de trabalho? Ou às vezes fazer um freelancer. Muita gente, pessoal, às vezes foca sempre naquela vaga efetiva e esquece que às vezes um contrato temporário, um trabalho freelancer pode gerar um valor financeiro para que você invista mais em você, ou inclusive uma experiência que pode agregar muito no seu currículo por uma atividade que às vezes você não desenvolvia. E fora o aprendizado que você vai ter ali daquela função, daquela empresa, cada empresa ela tem uma cultura diferente, ou seja, ela sempre vai agregar algo ela sempre vai gerar valor profissional para a sua carreira. É claro, busque se direcionar o máximo possível, porque isso é muito importante. Então, dessas formas, você às vezes consegue fazer esses investimentos, seja para se preparar para o mercado de trabalho, seja para uma qualificação, tá? A gente sempre foca no problema, a gente tem que aprender a focar na solução. Como que eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer esse investimento em mim, na minha carreira? Foque na solução. Quais são os efeitos colaterais de você ter essa alta performance nos processos seletivos? Como eu falei, além de ficar menos tempo sem emprego, você para de ficar em empregos que você não gosta de trabalhar. Quantas pessoas, pessoal, ficam nos mesmos empregos, às vezes meses e até anos, que simplesmente não gosta, ou porque tem dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, às vezes precisa daquele salário e não pode sair e fica ali desmotivado, trabalhando infeliz em uma área que ele não gosta ou num trabalho que ele não gosta. Se você é a pessoa que está preparada para o mercado de trabalho, você consegue arriscar mais. Por quê? Porque você sabe do seu potencial ali na entrevista de emprego. Você não fica em empregos que você não gosta. Fora que você tem a oportunidade de realmente escolher. Às vezes a gente tem aquele preconceito de achar que é a empresa quem escolhe. Mas nós temos vários depoimentos de pessoas que se viram diante de 2, 3 vagas de emprego. Por quê? Por conta da sua performance durante os processos seletivos, onde ela pôde escolher realmente o emprego que ela queria, tá? Que tinham realmente aquilo que ela buscava, tanto na experiência quanto na remuneração, nos benefícios. Por quê? Porque ela se preparou, ela sabia como se portar, se comunicar suas qualidades na entrevista de emprego e vender o seu peixe. Então ela tinha ali 3 oportunidades, ela falou, não, é essa aqui que eu quero, tá? Tudo isso você conquista quando? Quando você está preparado, quando você é uma pessoa que transmite o profissional que você é com segurança, tá? E você fica com menos medo de ficar sem emprego, tá? Numa crise, quantas pessoas ficam ali? É claro que é muito difícil, né, pessoal? Cada um sabe onde é que dói, no calo que dói, mas quando a pessoa é aquela pessoa que ela sabe mostrar realmente aquele potencial, ela é a pessoa que, mesmo com muito menos oportunidade de emprego, ela consegue ainda assim se destacar. E esses depoimentos que eu contei aqui para vocês, não foram depoimentos que aconteceram há 2, 3 anos, foram acontecimentos questões que aconteceram durante a pandemia, ou seja, pessoas que estavam aí, que foram aprovadas em 3 vagas numa pandemia, tá? Numa crise que a gente está vivendo e que muita gente estava reclamando que não tinha emprego e que estava desempregado, e essa pessoa, por estar preparada, estava aí diante de 3 vagas de emprego conquistando a sua oportunidade.
na área que ela queria. O depoimento da Alice também, que eu contei, da área de serviço social, eu lembro que na época ela também ficou diante de 2 vagas. Uma na área de assistência social, no hospital regional da cidade dela, e outra numa empresa de imóveis. Porém, é claro, ela optou na área que ela queria, tá? Então, é isso que você ganha quando você está preparado. E é importante que você tenha isso bem claro na sua mente, para você não pensar que esse é um investimento que você não precisa. Não, você precisa, ok? Volto a perguntar, quantos profissionais você conhece no mercado de trabalho que estão sem emprego? São grandes profissionais qualificados, com formação, com pós, que estão sem emprego ou estão em emprego que eles não gostam e que pagam pouco. O que faz a diferença é a atitude dela diante do mercado de trabalho, num processo seletivo que faz com que ela conquiste as vagas de emprego, melhores vagas de emprego e que vão remunerá-las melhor. Ok? Entrevista, você não vai lá só para responder uma perguntinha ou outra, você vai lá para mostrar quem é você, sua essência, tá? E para você fazer isso com propriedade, você precisa trabalhar o seu marketing pessoal, ou seja, você precisa aprender a fazer isso. Você precisa realmente estar preparado para mostrar quem é você, comunicar suas qualidades com segurança e mostrar para o recrutador que você é a pessoa que ele busca, que você é o profissional que toda empresa precisa. Quando você consegue mostrar isso, você pode ter certeza que você não tem dificuldade de conseguir a sua vaga de emprego, ok? Novamente, eu gostaria de agradecer a todos que participaram com a gente aí dessa live. 5h30 tem mais uma live de um super conteúdo aí pra gente dar sequência à nossa maratona de lives aí já na segunda semana, para você acelerar a sua recolocação profissional. Se você estiver aí disponível, assista, porque eu tenho certeza que esses conteúdos serão fundamentais para você conquistar a sua oportunidade de emprego, ok? No mais, muito obrigada a todos, uma ótima tarde e até daqui a pouco.